Bem-vindo ao webinar Câncer e Coração. É um tema extremamente quente que nos últimos anos tem ganhado grande relevância diante de tudo que a gente vai discutir aqui junto com a doutora Ariane Macedo, professora cardiologista da Santa Casa de São Paulo, coordenadora nacional de cardio-oncologia da Rede DOR e vice-presidente do Grupo de Estudos de Cardio-Oncologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bem-vinda, Ariane. Olá, Marcelo. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigada pela oportunidade de poder discutir esse assunto tão importante e interessante. Exatamente. Esse é um tema muito quente. Nós temos visto as grandes novidades do tratamento de câncer, novas drogas, novas terapias, porém também com custos, de saúde, no sentido de efeitos colaterais novos também, que a gente tem que ficar de olho. Como médico oncologista, eu tenho acompanhado essa evolução e quando a gente avalia um estudo e discute novidades, de ganhos de taxas de resposta para o paciente, ganhos de sobrevida, ganhos de qualidade de vida, muitas vezes nós temos algumas tabelas com os efeitos colaterais. E a cardiotoxicidade é um efeito difícil de ser medido, não é tão simples de ser medido, e a gente tem que ter muito detalhe quando o remédio é lançado no mercado e a gente começa a utilizar e a trazer o benefício para os pacientes, esses efeitos começam a surgir. E muitas vezes camuflados, como outras coisas, uma dor no peito que parece que não é nada, mas que já pode ser uma evolução grave, uma arritmia, muitas vezes passa desapercebida e que depois pode evoluir para um quadro mais grave. Então, todos esses detalhes nós vamos discutir junto com a doutora Ariane, e eu vou começar apresentando essa parte das novidades da oncologia e por que esse tema é tão importante. Lembrando que esse é um evento educacional com o apoio da Zodiac Oncologia. Qual o tamanho desse problema? Como eu já falei, os avanços no tratamento do câncer têm aumentado a sobrevida dos pacientes. A medicina personalizada, que tem contribuído também com o surgimento de novas moléculas e aprovações muito rápidas. A gente que trabalha com câncer, com medicina, a gente conhece as fases do estudo de fase 1, fase 2, fase 3, com a medicina personalizada, onde o alvo terapêutico já é conhecido e os remédios estão cada vez mais potentes, essas fases de aprovação de remédios são mais rápidas, o tempo é mais curto, o remédio é aprovado rapidamente, entra rapidamente no mercado, ajuda muita gente, mas também começa a ter efeitos colaterais que muitas vezes não teve o tempo de serem melhor avaliados durante os estudos. E é aí que surge o risco da toxicidade cardíaca, da cardiotoxicidade. E esse é o lado que nós vamos discutir, esse aumento da cardiotoxicidade, comprometendo a qualidade e o tempo de vida dos pacientes. Aqui a gente pode observar o aumento da sobrevida dos pacientes com câncer. Isso tem acontecido nos Estados Unidos. Vejam que no slide da direita, a gente vê claramente que de 2010 e a expectativa para 2040, a sobrevida dos pacientes com câncer praticamente triplica nos Estados Unidos. Isso também está acontecendo no Brasil. Isso é algo que a gente tem visto, essa tendência mundial de aumento da sobrevida. Esse é um estudo interessante que ele avaliou os pacientes, as pessoas sobreviventes de câncer, adultos com mais de 40 anos que sobreviveram de câncer, trataram, fizeram cirurgia, rádio, terapias-alvo, quimioterapia e sobreviveram e ficaram curados. Mas surgiu então essa análise de doença cardiovascular nesses sobreviventes. É um estudo grande, americano, com mais de 36 mil pacientes avaliados, idades maior ou igual a 40 anos, e uma sobrevida superior a 2 anos, ou seja, aqueles pacientes onde a chance de cura aumenta. Vejam que diversos tipos de câncer de mama, um dos mais frequentes na mulher, linfoma, ovário, próstata, um dos cânceres mais frequentes no homem, rins, melanoma, pulmão e outros tumores envolvidos nesses dados. E eles fizeram um estudo de caso-controle, 36 mil pacientes com câncer, sobreviventes, e 73 mil pessoas sem história de câncer. E aqui a gente vê que
probabilidade de sobrevida para esses pacientes que já venceram o câncer, ela cai quando surge, ao longo do tempo, uma doença cardiovascular. E que muitas vezes ela pode ser causada por fatores ambientais, estilo de vida, obesidade, diabetes, mas também pode estar relacionada com o tratamento. A hormonioterapia para o câncer de mama pode levar à doença cardiovascular, também para o câncer de próstata, imunoterapia, terapias-alvo, tudo isso pode interferir com a evolução desses pacientes. E as novas moléculas que a gente comentou, esse é um exemplo bastante clássico e recente, uma droga nova, o ponatinib, para pacientes com leucemia, que foi aprovado rapidamente, dado o sucesso da molécula em 2013, publicado no New England Journal of Medicine, mas que também rapidamente, quando entrou no mercado, começou a ser utilizado em larga escala, mostrou efeitos colaterais sérios cardiovasculares e que teve então que ser retirada do mercado. Então, uma droga que teve uma aprovação acelerada, teve também uma desaprovação acelerada por conta de efeito colateral. E é isso que nós, como médicos, temos que ficar de olho com essas evoluções dessas novas terapias. Uma série de moléculas que a doutora Ariane vai comentar. Aqui a doxorubicina, né, a famosa adriamicina, que é uma quimioterapia extremamente utilizada para diversos tipos de tumor, sarcomas, câncer de mama, linfomas e outros tumores, e que ainda mostra grande eficácia e é um arsenal difícil de a gente retirar do tratamento oncológico. E também aqui os antimetabólitos, os alquilantes como a ciclofosfamida e fosfamida, os angiogênicos, bevacizumab, e também terapias-alvo como o pertuzumab, o trastuzumab para câncer de mama, as pequenas moléculas inibidoras de tirosinoquinase, sunitinib, pazopanib, sorafenib, todos esses IBs que a gente tem visto cada vez mais crescer o uso em oncologia e também que podem levar a um risco de cardiotoxicidade e a gente deve estar de olho com essa questão. Bom, as novas moléculas, a gente já sabe o que pode acontecer. Nós sabíamos já que radioterapia pode levar também à isquemia cardíaca e doença valvária e arritmias, hormonioterapia, antracíclicos, mas esse iceberg está cada vez maior, como a gente comentou. Então, as novas terapias como inibidores de PARP, será que tem algum efeito cardiológico? Os inibidores de PI3K, muito utilizados em câncer de mama, também aumentam o risco cardíaco. Os inibidores de CDK4/6, uma classe de drogas de extremo sucesso em câncer de mama metastático, em mulheres com receptores hormonais positivos, que veio para o mercado, já está em uso e começou a mostrar já alguns dados de alterações cardíacas importantes. Então, esses são os pontos de relevância de se entender o princípio da cardiotoxicidade e o que podemos fazer para prevenir, evitar e tratar e acompanhar esses pacientes. A gente, como oncologista, costuma dizer que o oncologista e o cardiologista andam juntos. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Ariane para apresentar os pontos da cardiotoxicidade com mais detalhes para vocês. Ariane, é com você. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado por deixar set the stage aí para eu começar a falar. Muito obrigada por fazer essa introdução e mostrar esses dados do Saur Armenia, né, que foi essa publicação do DCO de 2016, que é extremamente importante, mostrando o que nós, na prática, já tínhamos visto dos efeitos tóxicos tardios e como isso influencia na sobrevida dos pacientes, na qualidade de vida e na maneira como pós-tratamento, esse paciente, no caso do câncer de mama, essa mulher vai voltar às suas atividades e ter sua vida normal. Eu vou focar a apresentação mais no ponto da cardioproteção, porque nós temos diversas estratégias de cardioproteção, no sentido da gente tentar, ao longo do tratamento, não esperar o problema aparecer para a gente se arrepender e correr atrás do que já aconteceu, que eventualmente é irreversível. Então, como que a gente, junto com vocês, oncologistas,
podemos cuidar dos seus pacientes e, no caso de termos pacientes em comuns, que compartilham os mesmos fatores de risco, então não é incomum a gente ter o doente que vem com uma carga de doença grande, tanto cardiovascular como oncológica, como que nós juntos podemos prevenir as complicações tardias e principalmente de cardiotoxicidade. Como o Marcelo já comentou, o que a medicina, e principalmente a oncologia, avançou nas últimas décadas, veio com um preço. Nós temos um número crescente de sobreviventes das terapias de câncer, sem dúvida um grande avanço no tratamento, um grande avanço na medicina, mas isso faz com que hoje nós tenhamos um grande número de sobreviventes que vão ter tempo suficiente de desenvolver as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo e pelo andar das coisas vão continuar ainda a ser, se não a primeira, a segunda causa principal de morte, de morte natural, junto com as doenças oncológicas. Então, além do paciente sobrevivente, além do efeito do tratamento, que pode ter diversas consequências no sistema cardiovascular, nós vamos contar também com um processo natural de envelhecimento que faz com que essa pessoa seja mais propensa às doenças cardiovasculares. Esse gráfico da direita, que é de uma publicação do ano passado, do GNCI, eles mostram, com o passar do tempo, esse gráfico é especificamente para câncer de mama, mas é um estudo também, um estudo longitudinal de acompanhamento dessas pacientes após o término da quimioterapia, radioterapia, do seu tratamento de câncer de mama, qual é a incidência, o que vai aparecendo, acompanhando o envelhecimento da população e como isso se relaciona com os anos após tratamento. Então, vocês vejam que, liderando a incidência acumulativa de doenças, a gente tem as doenças isquêmicas cardíacas, que são as principais manifestações da doença cardiovascular. Em segundo, a gente tem as doenças cerebrovasculares. Em terceiro, ali, sobrepondo as arritmias e a insuficiência cardíaca, mostrando que, pós 10 anos do fim do tratamento, neste caso do câncer de mama, essa mulher ela vai ter um risco que vai aumentando progressivamente, desenvolver as principais doenças cardiovasculares e, sem dúvida, o tratamento estabelecido no passado e como esse tratamento foi acompanhado e as consequências vai influenciar muito nos desfechos de longo prazo dessa paciente. Eu trago também um estudo que é muito interessante, os grandes estudos americanos de base populacional, em que a gente tem um número gigantesco de pessoas dos registros americanos, e nesse estudo eles fazem uma avaliação muito interessante que mostram 2 pontos principais. Primeiro, como houve uma melhora da sobrevida e da redução da taxa de mortalidade de determinados tumores. Então, vejam a diferença, no caso aqui dos tumores de rim, da mortalidade que tinha-se nesses tumores no início da década de 70 e o que temos hoje é uma curva francamente descendente, o mesmo para os tumores de cérvix, o mesmo para os tumores de ânus, o tumor coloretal um pouco menos, linfoma também, mas vejam que concomitante a isso, a gente tem ou uma estabilidade ou um aumento das doenças cardiovasculares. A gente sabe que a doença cardiovascular, com os avanços também da terapia cardiológica, a gente vê hoje uma melhora, principalmente nos resultados dos doentes com doença isquêmica cardíaca, mas a gente ainda tem taxas muito elevadas de recorrência e de mortalidade desses pacientes. Então, vejam que para tumores, por exemplo, do rim, e essa curva ela para em 2010, é muito mais provável que o paciente, no final do tratamento, quando essas curvas eventualmente elas se cruzam, que o paciente sobrevivente pós-tratamento de um tumor renal, ele vai ter uma chance maior de morrer de causas cardiovasculares do que do próprio tumor de rim, mostrando a necessidade de ter esse olhar de prevenção e de oportunidade de, durante o tratamento do câncer, em que o paciente é altamente aderente às terapias, infinitamente das vezes é um doente que colabora muito com o tratamento, da gente já inserir essa ideia da prevenção também cardiovascular, que é possível a gente fazer essas duas coisas juntos.
Então, eu estou repetindo o slide do Marcelo, na verdade, esse é um slide clássico do Javid Moslerry, é um pesquisador da Vanderbilt, mas que também começou a carreira dele no Dana-Farber, ele é cardiologista e começou a cardio-oncologia junto com a história da cardio-oncologia, e esse clássico slide dele do iceberg é o que a gente hoje enxerga, o que a gente sabia, se a gente pensar como a gente via a cardio-oncologia no início dos anos da última década, de 2010, e o que a gente vê hoje. Então, naquele período, no 2010, 2011, a gente já sabia da toxicidade das antraciclinas, gerando cardiomiopatias, disfunção ventricular, já sabíamos os efeitos dos antimetabólicos, como o 5-fluoracil, causando vasoespasmo, isquemia, e dos seus derivados, como a capecitabina, os problemas relacionados à radioterapia, como doença valvar tardia, doença pericárdica, e vinha engatinhando os inibidores dos fatores de crescimento endotelial, que já mostravam, pelos seus mecanismos de ação, de inibição de mecanismos vasodilatatórios relacionados ao sistema cardiovascular, uma incidência de fenômenos trombóticos e de hipertensão. Porém, o que nós víamos era realmente a ponta do iceberg, muito mais estava por vir e hoje já é nossa realidade, como no tratamento da leucemia mieloide crônica, como o Dr. Marcelo colocou, os inibidores do BCR-ABL e todos os TKIs de primeira, segunda e terceira geração, e hoje o ponatinib com a sua toxicidade vascular, que hoje a gente já sabe manejar melhor, além dos inibidores de CDK4/6, que a gente já conhece, também o perfil de toxicidade de prolongamento do intervalo QT. E mais recentemente, com o advento da imunoterapia, que foi, sem dúvida, uma das maiores descobertas no tratamento oncológico, em que uma toxicidade inesperada do sistema cardiovascular veio aparecer já na fase de uso pós-ensaio clínico. Se a gente olha os estudos principais, os estudos iniciais, não era um efeito que foi procurado, não era um efeito esperado desse tratamento da imunoterapia pelo próprio mecanismo, mas, enfim, os relatos que vieram, né, aquela publicação clássica do New England, descrevendo o caso de uma miocardite aguda em um paciente em uso de nivolumab, em que o padrão do miocárdio desse paciente, que infelizmente foi a óbito por uma miocardite insuficiência cardíaca fatal, apresentava um padrão de rejeição que a gente vê quando a gente pega um tecido de um coração transplantado, ou seja, uma rejeição aguda ao próprio sistema, ao próprio miocárdio, que muito se assemelhava à rejeição aguda pós-transplante de coração, mostrando que, além dos mecanismos tóxicos que a gente já conhecia das quimioterapias, a imunoterapia também não seria isenta de ter uma preocupação no sistema cardiovascular, apesar de sua incidência ser baixa de complicações, em torno de 0,5%, e esses casos graves também muito raros, porém, não deixa de ter a necessidade da gente ficar atento para a possibilidade de que isso possa acontecer. Então, indo para a questão da cardioproteção especificamente, após essa introdução, a cardioproteção, então, ela vai, veja como a questão é complexa no sentido de que são várias drogas, são vários doentes e são vários tipos de tumores, de modo que a gente não vai conseguir ter uma fórmula que atenda a todos os perfis de pacientes e a todos os perfis de droga. A maneira mais prática da gente entender a estratégia de cardioproteção é a gente olhar isso como um contínuo, em que 3 elementos são os principais: a doença, o câncer, o tratamento que vai ser submetido, a que esse paciente vai ser submetido, e o doente em si, com toda a sua carga de exposição, de hábitos de vida e de doenças já pré-existentes, e também de uma carga genética, que hoje a gente sabe que já existem modelos e estudos já bem avançados mostrando que também tem uma predisposição genética a desenvolver níveis diferentes de cardiotoxicidade, falando em relação à antraciclina principalmente. Então, o nosso papel ao estar diante de um doente que vai iniciar um tratamento oncológico, cujo fator de risco desses doentes é somatório
clássico dos doentes cardiovasculares, vai ser submetido a um tratamento sabidamente cardiotóxico. A nossa missão como médicos assistentes é identificar esse doente como sendo doente de alto risco de complicação e fazer as estratégias de prevenção, que a gente estratifica em estratégias de prevenção primordial, primária, secundária e terciária. E com isso a gente vai conseguir cercar em todas as fases do tratamento a necessidade de cardioproteção, que é esse modelo que a gente usa. Em cardiologia, nós estamos muito habituados a tratar as doenças que não dão sintomas, né? A gente é um médico de prevenção, por definição, a gente dá remédio para tratar o colesterol, porque o paciente não tem nenhum sintoma, a gente trata hipertensão, a gente trata diabetes, a gente pede para fazer atividade física, ou seja, a gente tem uma preocupação de longo prazo, que em outras especialidades isso não tem tanto um peso tão grande na nossa prática. Portanto, para nós não era difícil enxergar esse contínuo da prevenção primordial, por exemplo, que é o primeiro estágio da prevenção, que é esse primeiro box que a gente vê nessa primeira linha verde, que é uma prevenção que deve ser estabelecida para todos os doentes, que é mudança de hábitos de vida e educação quanto a hábitos de vida saudáveis, alimentares, né, abandono do tabagismo e atividade física. E isso não precisa ser cardiologista nem oncologista. Para ser médico, a gente tem essa função de fazer essa prevenção primordial. Quando a gente vai para a prevenção primária na cardiologia, aí nós vamos estar fazendo estratégias, a cardiotoxicidade que a gente espera, ela ainda não aconteceu, mas a gente consegue modificar os fatores de risco de modo a reduzir, ou pelo menos tentar mitigar esses possíveis efeitos. Então, isso entra em um controle adequado da pressão arterial, um controle adequado do diabetes, um controle adequado dos fatores de risco, como dislipidemia, obesidade, e, em alguns casos, como eu vou mostrar a seguir, traçar estratégias de cardioproteção antes do início do tratamento oncológico ou concomitante com drogas, que é a cardioproteção farmacológica ou não. Quando a gente passa para a prevenção secundária, só para terminar esse último, a gente já está pensando num paciente no qual, por uma estratégia de monitoramento, eu já identifiquei sinais de lesão miocárdica que já aconteceu, seja com biomarcadores, seja com métodos de imagem. Então, isso faz parte do meu contínuo em que eu identifico pré-tratamento, os fatores e intervenho. Durante o tratamento, uma vigilância em relação ao que eu vou procurar, se é lesão miocárdica ou outros fatores, para que eu consiga também intervir e evitar que ele chegue para a gente ou que o oncologista se dê de frente a um paciente já com uma lesão, com uma cardiotoxicidade estabelecida, que vai, infelizmente, influenciar no prognóstico do ponto de vista oncológico e também geral desse paciente. Então, esse é o espectro da cardioproteção de uma maneira geral, mas que se aplica especificamente para a cardiotoxicidade relacionada ao tratamento do câncer. E isso está bem, como o Marcelo disse, é um tema bem do momento, né? Esse é o Educational Book da ASCO desse ano, que já foi foi publicado em abril, março desse ano, em que há um capítulo especificamente sobre a melhora da saúde cardiovascular dos pacientes com câncer, em que eles fazem uma revisão exatamente dos fatores de risco, das estratégias de monitorização e de prevenção dessa cardiotoxicidade. Vejam que isso não se restringe só à cardiotoxicidade manifesta por insuficiência ventricular esquerda, por cardiomiopatia, ela passa por todas as esferas. Então, é um texto muito interessante, que é ilustrado com casos clínicos e bem didático, bem ilustrativo e fácil de ler. E o que eu trago aqui para mostrar, não só pela identificação dos fatores de risco, mas quais estratégias que a ASCO reconhece como estratégias possíveis de monitoramento. Então, a gente passa pelos métodos de imagem, como eco-ressonância, o eco com as suas características, né, de ter o eco tridimensional, é o melhor em relação à avaliação de morfologia e de parâmetros de câmaras, mas é pouco disponível no Brasil.
Brasil e são poucos médicos também habilitados a fazê-lo. Então, a gente usa o eco 2D, o eco pelo método de Simpson e os valores de strain tecidual, mas a gente tem outras alternativas também, como a ressonância cardíaca, que é extremamente prática e informativa para a gente, mostrando o miocárdio em fases pré-queda da fração de ejeção, com edema, enfim, existe uma linha de investigação e de estudos nessa área que é extremamente rica e nos ajuda muito na prática para monitorar os pacientes. E eles colocam esse espectro todo, esse já é de uma outra publicação, mas aquela da ASCO também vai nesse caminho. Eu já falei sobre esses primeiros pontos, né, naquele olhar geral do paciente, qual é o tumor, qual é o tratamento, quem é o meu paciente e o que eu espero no futuro de tratamentos que possam vir, que sejam acumulativos. Então, a gente tem que olhar os fatores comportamentais relacionados à doença cardiovascular, os fatores de risco relacionados à terapia e as terapias clássicas, né? Vamos dizer assim, o que é o nosso dia a dia da cardio-oncologia são as terapias baseadas em antraciclina, as terapias baseadas em anti-HER no câncer de mama, os inibidores de tirosina-quinase, a radioterapia e, no caso, para tratamentos dos tumores hematológicos, inibidores de protease e, eventualmente, imunoterapia. Então, aqui eles colocam algumas estratégias que a gente pode fazer no sentido de intervir no tratamento do paciente, como, por exemplo, tentar dar o mínimo de dose de antraciclina possível. Eu acho que isso a gente nem gasta nossa saliva com os colegas oncologistas, que já têm todo esse parâmetro e tentam minimizar ao máximo a dose de antraciclina que é dada nos pacientes, mas a gente pode fazer algumas negociações quando o caso é mais complexo e tentar, às vezes, não só reduzir, mas tentar tirar e, eventualmente, algum esquema de antraciclina em casos específicos. E essas estratégias aí eu entro com alguns pontos aí mais específicos do que a gente pode fazer. Então, as estratégias preventivas antes do tratamento da cardiotoxicidade, como eu já disse, controle dos fatores de risco, tentar priorizar esquemas menos cardiotóxicos e o que a gente pode fazer durante o tratamento. E aí que entram algumas estratégias de cardioproteção farmacológica, como, por exemplo, o uso do dexarazoxane, que eu vou falar mais a seguir em detalhes, tentar priorizar formulações que são sabidamente menos cardiotóxicas, como a formulação lipossomal da doxorubicina, ou infusão contínua de doxorubicina, o que é pouco prático no dia a dia, a gente dificilmente consegue fazer essa infusão contínua ao paciente hospitalizado, e outras estratégias, principalmente em relação à radioterapia, para tentar minimizar, principalmente na radioterapia de mama esquerda, o dano sobre o coração e as artérias do coração que passam ali bem próximas da mama esquerda. Falando um pouco sobre essas estratégias de monitoramento, esse é um trabalho que a gente publicou há 2 anos atrás no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Foi um estudo prospectivo em que nós acompanhamos 120 pacientes com câncer de mama tratadas com esquemas de AC ou ACTH e fizemos o protocolo de segmento com ecocardiogramas e fomos observar quais eram os parâmetros mais precoces que poderiam me sinalizar antes da queda de fração de ejeção que essa paciente era de maior risco de desenvolvimento de cardiotoxicidade. Foi um trabalho feito em Belo Horizonte, mas com apoio dos colegas da Holanda, e a gente conseguiu identificar alguns fatores interessantes, que já era uma observação nossa, que eventualmente os pacientes vinham fazendo o ecocardiograma com fração normal, e aí eu brinco com os colegas oncologistas, né, que o ecocardiograma às vezes se resume em 4 letras, que é FE igual a 60 ou 50, né? Percebe o eco e olha aquele traçadinho, mas tem muito mais ali embaixo, né? Tem várias alterações de parede e de alterações segmentares, então eu destaco essa alteração. Então, se a gente viu, que se o paciente apresenta uma disfunção de um segmento do ventrículo esquerdo, e ele é dividido, e a gente consegue identificar que um segmento pequeno do ventrículo esquerdo ficou hipocinético
antes da queda geral da fração de ejeção, isso se correlacionou com uma chance quase 6 vezes maior do paciente vir a desenvolver uma cardiotoxicidade com queda de fração de ejeção. Além disso, o valor do strain tecidual, com a queda do strain, e uma dilatação sistólica do ventrículo esquerdo. Então, são parâmetros de eco, mas que nos ajudam nessa busca pela identificação do doente que está em risco de desenvolver cardiotoxicidade por um parâmetro de imagem. Essas são as publicações mais recentes em relação a quando eu identifico um doente em que, na minha monitorização, ou prévia à minha monitorização, eu identifico que esse é o doente de alto risco cardiovascular, o paciente com alto risco de desenvolver cardiotoxicidade manifesta por insuficiência cardíaca, existe alguma coisa que eu posso, e vai ser submetido a uma terapia com antraciclina ou com Herceptin ou sequencial, será que não tem nada que eu possa dar do ponto de vista de medicação oral que possa blindar, entre aspas, o coração desse efeito? Isso já foi tentado. Né? Nós temos todos esses estudos, vocês vejam as drogas, são 2 drogas clássicas da cardiologia, que são beta-bloqueadores, foi testado o carvedilol em 3 estudos grandes, o estudo número que está com a referência 7, que é da nossa colega do INCOR, da Mônica Ávila, é o CES Trial, um dos maiores trials de cardio-oncologia nosso aqui do Brasil, em que ela testou em 200 pacientes com câncer de mama tratada com AC, carvedilol versus placebo, e o estudo foi negativo, ele não conseguiu mostrar que dar carvedilol preventivamente em pacientes com fração de ejeção preservada durante o tratamento oncológico reduz a chance dessa paciente desenvolver cardiotoxicidade. Outros estudos muito parecidos, dando bloqueadores de receptor de angiotensina, inibidores da ECA, como o enalapril, também nenhum mostrou, do ponto de vista de desfechos duros, de ser sintomático, ou de que é o que realmente interessa para a gente na prática, um benefício dessas drogas dadas de maneira preventiva. Então, a gente ainda espera novos estudos que nos autorizem a dar essa medicação como cardioproteção primária num doente que não teria, por outro motivo, indicação de usar essas terapias. Então, isso também foi uma publicação minha de 3 anos atrás na revista de cardio-oncologia, na revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, em que a gente fez esse quadro mostrando quais são as estratégias que naquele momento estavam vigentes, e a gente vê que, do ponto de vista de benefício, a única medicação de profilaxia primária que mostrava um benefício em estudo randomizado com uma força de evidência robusta é o dexarazoxano, que já desde a década de 90 já mostrava seu benefício nessas populações. Então, o que é o dexarazoxano? Qual que é o mecanismo de ação? Então, como eu disse, ele é o único cardioprotetor aprovado pelas 3 principais agências regulatórias, a do Brasil, a Anvisa, o FDA e a EMA, em que ele mostra um benefício consistente em crianças e adultos. A gente tem um número grande de clinical trials mostrando esse benefício. Essa é uma medicação que, como a gente pode ver nesse quadro ilustrativo, nessa ilustração do Circulation de 2016, a gente sabe que o mecanismo de ação da toxicidade da antraciclina no miócito são 2 mecanismos principais. A gente tem um mecanismo que o antracíclico ele tem um efeito direto mitocondrial e que vai levar à geração de radicais livres e morte do miócito. A antraciclina é uma droga citotóxica, portanto, a gente tem perda de miocárdio durante o seu uso, e um dos mecanismos que se advoga também é que a doxorubicina se liga a uma enzima que é a topoisomerase 2-beta. A gente tem no nosso organismo 2 tipos de topoisomerase, uma topoisomerase 2A alfa e a beta. A alfa está expressa nas células oncológicas de alta replicação e a topoisomerase 2-beta ela é expressa no miócito. E essa enzima é uma enzima que, ao ser inativada pela antraciclina, ela desencadeia um mecanismo de quebra do DNA e de morte celular. Portanto, o que se descobriu mais recentemente foi que um dos mecanismos de benefício do dexarazoxano como
uma prevenção de toxicidade por antraciclina é que ele se liga ao sítio ativador da ligação da antraciclina, compete com esse ciclo e não deixa que haja o mecanismo de morte celular por quebra de DNA via ação da antraciclina na topo 2 beta. Isso explicaria para nós a diferença que se viu do dexarazoxano com os outros quelantes de ferro, porque quando ele começou a ser utilizado, ele veio com a proposta de ser o estabilizador de radical livre que não deixaria desencadear a cadeia de eventos que leva à morte celular via ação mitocondrial e geração de radicais de oxigênio. Porém, todos os outros quelantes que tinham ações de antirradicais livres tão semelhantes e até mais potentes que o cardioxânio, nenhum conseguiu mostrar o benefício que ele tinha em cardiotoxicidade. Então, uma das hipóteses é essa, que ele se ligue a essa enzima topo 2 beta e com isso a gente consiga impedir realmente em um sítio específico de ação da antraciclina um mecanismo de morte celular por quebra de DNA. Porém, apesar de todos esses benefícios, ainda é uma droga pouco utilizada na prática clínica, que tem uma aprovação restrita no FDA e no Brasil também, que teve até uma ampliação da indicação nas agências europeias. Por quê? Alguns estudos iniciais, principalmente em crianças com linfoma, mostraram que o grupo que usou o cardioxane poderia ter um pior desfecho de resposta oncológica. Posteriormente, esses estudos foram revistos e refeitos, e o que se viu que havia uma diferença entre os grupos no baseline, da randomização para os dois braços, e os pacientes que estavam no grupo do dexarazoxano, havia um critério de gravidade maior em relação ao perfil de base desses doentes, e isso já ficou, e era um estudo de crianças, isso já ficou bem estabelecido na literatura, com vários estudos que vieram posteriormente. Mas isso, de alguma maneira, dificultou um pouco a prática e a utilização dessa medicação no dia a dia da oncologia, e a gente, infelizmente, perdeu uma oportunidade aí de fazer outros estudos e estudar um pouco mais esse perfil dessa medicação. Ariane, eu vou aproveitar esse slide para fazer uma pergunta que nós recebemos aqui. Eu acho que pode, e você vai comentar agora, né, vai entrar na parte da cardioproteção em pacientes de antracíclicos. Você mostrou bem a questão dos estudos com carvedilol, com enalapril, e a ausência de benefício, o estudo grande do grupo do INCOR, que avaliou essa questão em 200 pacientes, estudo randomizado, um estudo nacional, apresentado no Congresso Americano de Cardiologia, e que não mostrou a cardioproteção. E eu vou tocar num ponto que foi perguntado aqui pelo chat, que é um pouco diferente do que a gente vai discutir com relação ao tratamento com terapia sistêmica. A pergunta foi mais para a radioterapia. Tá? Paciente com câncer de mama esquerda, que faz radioterapia, que tem indicação de rádio e vai fazer do lado esquerdo, se existe um risco aumentado de cardiotoxicidade, não colocou aqui a idade, mas vamos imaginar uma paciente de 60 anos, 55, 60 anos, e se alguma medicação ou algum estudo que pode ser como um cardioprotetor para radioterapia. Marcelo, excelente pergunta, agradeço a quem mandou. A radioterapia, a gente tem alguns estudos clássicos, né? Tem aquele estudo do New England de 2 anos atrás, da Derby, que ela mostrou a incidência de doença isquêmica cardíaca após 5 anos de radioterapia, e a cada 10 grays de aumento de radiação, isso aumentava quase em 3 vezes a chance dessa mulher ter uma doença isquêmica, um infarto, angina instável e tudo mais. Quando a gente vai conversar com os colegas radioterapeutas, eles são mais tranquilos que a gente, né? Eles têm uma segurança da radioterapia. Então, e esse estudo dela refletia a radioterapia dos anos 80, final da década de 70, 80, meados de 90, em que a gente realmente tinha os mecanismos de blindagem do coração, e principalmente os estudos tomográficos associados, em que você consegue separar a descendente anterior, a circunflexa, do campo de radioterapia. Então, hoje, Marcelo, eu sou mais
tranquila em relação à radioterapia, que é feita hoje, e a gente tem uma radioterapia de ponta no Brasil, que é feita hoje com toda a programação que os radioterapeutas fazem. Então, é óbvio que eu fico preocupada, principalmente se já é uma pessoa com doença isquêmica, não só de mama, mas também radioterapia de mediastino, por conta, né, dos linfomas, mas a gente não tem uma cardioproteção para essa lesão. E lembrando que a lesão da rádio é uma lesão tardia, né? Com exceção das lesões de pericárdio, que você pode cursar com uma pericardite aguda, mas é raro, mas eventualmente a gente vê. Se a gente procurar, a gente vai ver. Acho que muitas pericardites passam desapercebidas, mas eventualmente se a gente for olhar a fundo, a gente vai ver pela lesão, mas a gente não tem medicamento que bloqueia essa ação por ser uma ação física e que vai ter efeitos de longo prazo. Mas hoje é um grupo de risco, mas hoje eu sou mais tranquila de liberar uma radioterapia numa doente já cardiopata. Acho que 2 pontos importantes. Um é a questão da tecnologia, que melhorou muito, e o segundo é que o risco é tardio, não é, em geral não é um risco agudo. Né? Uhum. E eu acho que um outro ponto, só para você voltar para a tua apresentação, é que realmente, quando a gente vê uma droga como o cardioxânio, dexlazoxano, que já está disponível há anos, há décadas, e a gente está entendendo cada vez mais como funciona, né? Na verdade, a gente começa com os estudos, aí acha uma coisa, acha que talvez não seja o ideal, de repente você vai reacessar os estudos e ver que não é bem assim, que a coisa funciona, e diante de tanta novidade de terapias, a gente tem que começar a rever, né, esses medicamentos que já estão disponíveis há bastante tempo e que podem ter uma utilização revisitada, e acho que a gente tem que aprender, nesse sentido, a reutilizar certos tratamentos. Né? Isso vale para várias coisas. Né? A gente tem, pensando em câncer de mama, o tamoxifeno é uma droga que tem mais de 30, 40 anos e está até hoje eficaz. A própria antraciclina, que todo mundo vira e mexe, toda asco alguém tenta tirar a antraciclina de alguma coisa, e ela volta. Né? A platina é a mesma coisa. Mas acho que esse é um ponto importante. Vamos voltar para a apresentação e eu vou deixar os casos para depois, tem alguns casos que foram enviados também. Então, baseado nisso, mostrando, essa é uma atualização também do ano passado, do ano retrasado, logo que a agência americana, a agência europeia, ela reviu a bula do Cardioxane, principalmente para crianças. Então, esse é o quadro final dessa publicação, em que fala exatamente sobre essas limitações de uso, as preocupações de que ele poderia aumentar o risco de neoplasias secundárias e malignidades nas crianças. Em 2017, foi feita uma consulta à EMA solicitando a liberação do Cardioxane para as crianças com idade, para as crianças, na verdade, ou idade menor de 18 anos, e realmente foi feita essa liberação, de modo que hoje na Europa a medicação ela pode ser dada em crianças com idade de 0 e 18 anos, que vão receber uma dose de menos de 300 miligramas, mas que são de mais risco de cardiotoxicidade ou dose equivalente de epirubicina. Então, o que eu acho que é mais interessante dessa publicação, que está no site da Agência Europeia de Medicamentos, é essas conclusões para a comunidade pediátrica, né, que a EMA chegou à conclusão de que ele é efetivo para cardioproteção em crianças e adolescentes, não é associado ao aumento de neoplasias secundárias, ela pode ser relacionada a algumas toxicidades, principalmente de medula, mas que são reversíveis, não aumenta a mortalidade e não reduz a eficácia das antraciclinas em crianças. Então, foi baseado nessa conclusão que a medicação foi liberada para o público abaixo de 18 anos. Baseado nisso, eu já vinha com essa... Quando eu comecei a olhar sobre o Cardioxane e ver uma oportunidade de uso mais ampla do que a gente faz, eu me chamava a atenção essa pouca utilidade na prática para um perfil de doente que eu imaginava que seria interessante. Quando a gente olhar a literatura do Cardioxane, ela mistura muito as populações de criança e adulto, porque os estudos foram fazendo concomitante. Então, tem duas revisões da Cochrane, de 2011 e uma outra revisão de 2018,
2008, e que ela mistura criança com criança, sarcoma, mama, enfim, então chega a uma conclusão que é benéfico. Mas quando eu, como uma cardiologista de adulto, eu queria olhar um pouco mais para a população de mama, que eu vejo uma população de maior benefício. Então, baseado nisso, eu comecei a fazer esse estudo, que foi uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise, que foi publicada ano passado na JACC Cardio Oncology. O JACC é o jornal principal de cardiologia da Sociedade Americana de Cardiologia, e que ele fez um braço para o JACC Cardio Oncology, justamente pela demanda crescente de estudos na área, e a gente teve a alegria de estar na primeira edição, no número 1 do primeiro ano, mostrando essa apresentação da droga. Então, o que a gente vê aqui, então, o que foi visto, eu fiz uma meta-análise de estudos em mama, em mulheres adultas, que utilizavam doses variadas de antraciclina para observar 5 desfechos principais. O desfecho cardiológico, que era o surgimento de insuficiência cardíaca clínica, com sintomas de insuficiência cardíaca, congestão, edema, e os eventos cardíacos, e aí, Marcelo, que entra essa publicação. Então, se a gente vê pela idade dos estudos, vejam que a gente lida com estudos dos anos 90, né, 98, 92, o da Sandra Swain de 97, e aí a gente vai para 2017, esses 2 estudos de 2017, que são estudos retrospectivos em pacientes usando tanto antraciclina como Herceptin. Então, a gente vê que, do ponto de vista de benefício, não há dúvida, é um benefício muito robusto, com intervalo de confiança que vai de 0,09 a 0,40, ou seja, um benefício que vai de quase entre 60% a 90% de redução. Se a gente olhar o tamanho, né, a distância do forest plot, né, do diamante, a gente vê que realmente todos os estudos tendem para o benefício, e isso se estende para o benefício de eventos cardíacos, que aqui a definição que a gente usou foi queda assintomática da fração de ejeção, detectada pelo ecocardiograma, e qualquer internação por motivo cardíaco, arritmia, dor precordial, que se achou um diagnóstico diferencial. Então, esse estudo traz aí toda a evidência já publicada sobre o benefício do Cardioxane em mama. E a gente olhou também para a segurança, né? Que é essa questão que foi tão apresentada na EMA, pela agência europeia, mostrando que as taxas, e a gente conseguiu fazer uma divisão em relação aos perfis de paciente, isso está no texto, quem tiver interesse. Então, a gente pegou não só o perfil de paciente dos estadiamentos, mas a gente procurou mostrar resposta completa e resposta parcial, mostrando nesses 2 espectros de desfecho oncológico qual era o benefício do Cardioxane, e no perfil de estabilização de doença também. E quando a gente vai para os desfechos mais duros de sobrevida, então isso se mantém, não houve diferença na sobrevida geral e nem diferença na sobrevida de livre de progressão, mostrando a segurança da medicação nessa população de câncer de mama tratada com antraciclina. Então, esse é o visual abstract do estudo, que dá essas informações, mostrando de uma população grande de câncer de mama, a gente tirou essas pacientes tratadas com antraciclina e fez pela meta-análise esse estudo. Então, para concluir, as conclusões que eu coloquei no estudo é que, em relação ao que isso acrescenta à prática médica, do que a gente pode tirar de conclusão, é que em pacientes tratados tanto para doença de mama metastática ou avançada ou precoce, a gente teve os 3 perfis de pacientes que foram expostas à antraciclina, o Cardioxane reduziu de maneira significativa a ocorrência de IC clínica e de eventos cardíacos sem perda da resposta oncológica. E quando a gente transpõe isso para o futuro, né? E aí eu chamo para que a gente conversa sempre, é que a gente precisa de mais estudos que abra esse leque de possibilidades do Cardioxane, principalmente em pacientes
com e sem o uso de Herceptin, para a gente ver os desfechos oncológicos e cardiovasculares. É isso que a gente comentou, só é a conclusão do estudo agora em português. Então, para finalizar, Marcelo, então, o que eu gostaria de deixar de mensagem sobre prevenção primária de cardiotoxicidade, que ela não é um vou fazer ou não vou fazer, um sim ou não para se escolher. Ela precisa ter esse espectro de quem é o meu doente, qual é a minha doença, qual é o que eu espero de resposta, qual é o tratamento atual e o que está sendo planejado para o futuro, porque isso também vai impactar no que eu vou fazer agora. O que você acha que vai acontecer? Que é uma conversa que eu tenho sempre com os colegas da UNC, assim, mas quando se progredir em 2 anos, o que vai ser feito? Eu vou fazer isso. Então, a gente já tem que se programar para o que vai ser feito lá na frente. Só assim a gente vai conseguir uma cardioproteção efetiva. E o que a gente tem para o futuro? A gente tem um futuro aí de muitas novidades em breve, né? A gente tem novas intervenções tentando achar, além do que já foi testado, né? Que é aquela dobradinha IECA, beta-bloqueador, IECA-bloqueador, olha o que tem aí pela frente. A gente tem estatina, 2 estudos grandes testando estatina como cardioprotetor, a gente tem, de novo, carvedilol, enalapril, enfim, a gente tem o Entresto, né, que é o sacubitril/valsartano, uma medicação vasodilatadora com efeitos no peptídeo natriurético, também que está sendo testado como profilaxia do pessoal lá da Marta Gulati, e eles vão testar isso num número grande de pacientes. Esse estudo deve terminar daqui a 2 anos. E outros estudos também de intervenções comportamentais, né? Desde dieta, atividade física, um plano de aconselhamento de sobreviventes, intervenções por mobile, atividade física, outras intervenções também que entrariam aí na primordial como estratégia também de cardioproteção. Então, acho que o futuro aí é promissor para a gente poder ter mais respostas para essas questões. Então, essas são as mensagens finais. Né? A gente tem uma população de mais sobreviventes, é nosso dever identificar esses fatores de risco, mesmo durante o tratamento do câncer, e fazer uma atuação preventiva. O eco e a ressonância são as melhores modalidades para vigilância, a gente tem que trabalhar com o que a gente tiver de disponível e lutar para que tenha o melhor sempre. Hoje a gente tem mais evidência dessas estratégias de cardioproteção primária farmacológica, além de dieta e estilo de vida, e a gente deve sempre tentar incorporar na nossa avaliação o risco cardiovascular dentro de todas os outros pontos que são levantados no tratamento do câncer. É isso, então, eu deixo aí meu contato, agradecer a todos pelo interesse aqui no assunto e me colocar à disposição para perguntas, para casos, né, que tem aí, né, Marcelo? Nós tivemos bastante pergunta de chats aqui, pelo chat, né? E por isso que eu deixei você correr com a apresentação, estava fluindo as informações para a gente trazer agora tudo isso para os casos. Aquela da radioterapia que deu para a gente quebrar um pouco e poder discutir um pouco o que foi mandado. Eu vou começar, na verdade, pelo final. Você mostrou dados de estudos randomizados com IECA que foram negativos. A gente sabe dos estudos de Cardioxane que são positivos, estudos passados e agora a tua meta-análise, mostrando que não tem aumento de efeitos colaterais, não interfere em sobrevida e protege. E eu senti falta de algum estudo em andamento com o próprio Cardioxane, mais alguma coisa, uma estatina ou alguma coisa para pacientes de risco. Né? Alguma coisa nessa linha, não? Não, Marcelo, não tem. Olha que eu procurei porque eu queria colocar isso no estudo, na conclusão, né? E não tem. Então, assim, talvez possa existir, registrado no Clinical Trials não tem. Então, assim, né, dificilmente um estudo, um SCT deixará de ser publicado, registrado. Então, não tem. Então, eu acho que cabe a nós, e a conclusão da minha meta-análise é essa. A gente precisa de mais evidência, que a evidência que a gente tem é boa, mas é antiga. Né? Então, a gente olha a dose acumulada de antraciclina que se usava nos estudos da década de 90, mudou demais. E não tinha o Herceptin, o tanto que o Herceptin aumenta de risco, né? Assim, para essas pacientes. Então, eu não tenho dúvida que esses estudos vão ser muito bem-vindos quando vierem. Porque a evidência que a gente tem, até eu quero a próxima pergunta é da utilização do Cardioxane. A evidência que nós temos é para pacientes que fazem uso de antraciclina.
E o que a gente Sim. sente falta é que, além da antraciclina, com tanta droga nova, será que ele também, né, o cardioxane não pode ajudar a minimizar risco a longo prazo, a evitar arritmias, a evitar problemas cardiovasculares mais para frente, né, e não só focado em antraciclina? Mas qual que é o uso, para quem vai fazer a utilização de antracíclico, como que é a indicação do cardioxane recomendada? A indicação de bula, que é a bula do Brasil, ele só é liberado para câncer de mama metastático, em pacientes que já foram expostas a mais de 300 microgramas no passado, ou a partir, né, de 300. A situação que a gente mais vê, Marcelo, assim, na prática, para essa indicação de bula, é aquela paciente que recorre após alguns anos, que foi exposta no passado, que passou por algumas linhas de tratamento, e que no final, como você mesmo disse, que é uma droga boa, acaba entrando na antraciclina numa tentativa de, né, de ter uma resposta aí da doença que já não está refratária às linhas de tratamento. Então, eu vejo isso. Tem uma outra situação que entra um pouquinho, que a gente consegue encaixar, vamos dizer assim, eu já tive pacientes que eu fiz isso e deu certo, são pacientes de segundo tumor, né? Então, não é incomum os linfomas da adolescência, da idade adulta, jovem, na faixa dos, né, 20 anos, 15 anos depois, aparecerem, às vezes, com tumores de mama, que também são candidatos à antraciclina. Então, nessa situação, a gente olha, teve uma paciente que a gente fez a conta, ela tinha usado quase 500 miligramas de antracíclico no linfoma, quando ela tinha 20 anos. E agora era uma forte candidata e a gente usou. Porque era indicação de bula, não era metastático, mas era acumulativo. Então, a gente usou e deu certo. Então, eu vejo que cabe esse limiar, né? Cabe a gente conversando, a gente consegue. A recomendação de bula é sempre importante, mas a gente também sabe que tem muita bula, né, pelo tempo que o remédio foi aprovado, que acaba, como a gente conversou, fica desatualizado. E a gente sabe da eficácia do remédio. E eu estou te falando isso por esse próximo caso, de uma paciente de 78 anos, um ECOG de 1, hipertensa, em uso de atenolol, um câncer de mama T3N3, localmente avançado, hormônio positivo, HER2 hiperexpresso, um eco com uma fração de ejeção de 49, com disfunção de IVE. E aí a pergunta, qual esquema de tratamento neoadjuvante faria? Essa pergunta é para mim, né? Mas eu vou mandar para o cardiologista antes. E paciente sem acesso a pertuzumab, se seria seguro o uso de Herceptin com esquema sem antraciclina. Então, a minha pergunta para você é essa: uma paciente como essa, que a gente sabe a importância da terapia anti-HER2 e o quanto essa paciente precisa receber o tratamento anti-HER2. Qual que seria a sua recomendação do ponto de vista cardiológico, se a gente poderia abrir mão ou fazer o uso de cardioxane num caso como esse? Aí, Marcelo, quando isso acontece, e acontece com alguma frequência, a minha pergunta volta para você. Eu falo assim, Marcelo, o que é o melhor para ela? O que você teria, assim, que eu falo que isso é um balanço mesmo, Exato. porque dependendo do que você traz para mim, eu falo assim, eu já ouvi, falo assim, nossa, e aí entra a questão da idade, prognóstico, enfim, todo isso, falo assim, não, olha, eu pergunto, a antraciclina vai fazer falta, muita falta? A resposta é essa. Exato. Para essa paciente, se ela não tem acesso ao duplo bloqueio, e com esse tumor localmente avançado, a gente sabe também que paciente com câncer de mama HER2 positivo, cerca de 30% dos casos tem hiperexpressão de topoisomerase 2, que responde muito bem à antraciclina. Então, essa paciente seria claro, a gente precisa saber como é que está o performance, essa questão dessa disfunção de IVE, mas ela, se ela tiver um performance clínico adequado, ela seria uma candidata a receber antracíclico, sim. Seja com epirubicina, talvez para tirar um pouco a cardiotoxicidade, mas, e aí só que vai entrar a antraciclina e a terapia anti-HER2. Né? Então, assim, Marcelo, eu acho que essa seria uma grande candidata. Se a gente, óbvio, colocando, sempre conversando com a família, as possibilidades, enfim, porque o que a gente hoje, cada vez mais a gente aprendeu, é que muito da toxicidade do Hercept vem do pré-uso de antraciclina. A gente vê
nos estudos, né, do Cleópatra mesmo, a taxa de toxicidade baixíssima do Herceptin, do bloqueio do HER, isoladamente, sem o uso prévio de antraciclina, a diferença em relação ao nível de toxicidade é muito grande. Então, se eu conseguir, óbvio, ela está usando atenolol, a gente, né, com a disfunção, a gente trocaria o beta-bloqueador, enfim, mas a parte do que eu faria do ponto de vista cardiológico, para tentar oferecer para ela um tratamento mais otimizado, eu sentaria com você, com o oncologista, com a família, e falaria, olha, aqui a antraciclina impacta em tal ponto, a gente tem a possibilidade de usar a medicação para concomitante com a antraciclina, te dá mais possibilidade de poder usar o Herceptin lá na frente, e óbvio, com acompanhamento, enfim. Então, sem dúvida, seria uma conversa que eu teria com vocês da oncologia e com a família, colocando os riscos e tudo que a gente sabe hoje. E tem uma série de casos, a gente estava conversando aí antes de entrar, que eles fizeram isso, inclusive até com doente com mais toxicidade, com eco mais punk, assim, com 30%. É coragem, mas eu acho que é acreditar muito, né, no remédio e saber o que a gente consegue tirar e vigiar o doente, enfim. Então, tem um espaço grande. Tem uma outra pergunta de mama, depois tem outros tumores para a gente discutir, mas 70 anos, HER2 positivo também, hiperexpresso, T2N2, hormônio negativo, um eco com fração de ejeção de 50%, está descrito aqui um ICC compensado em uso de carvedilol. Uhum. Qual a opção de neoadjuvância? Né? Também, HER2 positivo, ela precisa receber o duplo bloqueio. Dependendo da disfunção, o duplo bloqueio mais um taxano, né? Um esquema sem antracíclico, ele tem o seu papel e ele é eficaz, um TCHP, por exemplo, 6 ciclos, se tiver disponível o duplo bloqueio. Na ausência do duplo bloqueio, e aí eu volto a pergunta para a Ariane, o fato dela ter essa fração de ejeção de 50%, está com ICC compensado, pesar risco-benefício. Essa também, se ela for receber um antracíclico, 240 miligramas por metro quadrado de dose total, mas ela vai receber a terapia anti-HER2, né? Esse é um caso. E aquilo volta para aquela questão da bula, né? A bula que foi feita décadas atrás não está condizente com a realidade de hoje. Porque essa é uma paciente candidata a fazer cardioproteção, concorda? Concordo plenamente. Não se pensava em HER, quanto mais se pensa. Assim, o HER sabia-se, mas não de ter o que a gente tem hoje. Então, não tenho dúvida que tem espaço, principalmente nesse perfil de mulher mais idosa, né, que responde bem. E outra coisa é que o Taxol, a gente encara umas descompensações de C também por causa do Taxol, por conta de volume, né? E então a gente tem são vários esquemas. Eu já tive paciente que fez muita diarreia com pertuzumab, caiu potássio, aí fez arritmia, aí descompensou, enfim, aquela coisa do dia a dia, né? Então, assim, de todos os tratamentos, a gente tem que olhar esse geral, mas eu não tenho a menor dúvida que tem um ganho, a gente teria e até um ganho de experiência, né, Marcelo, de começar igual esses centros dos Estados Unidos fizeram, exato. Cada um pegou, aí eu já fiz assim, só que eles juntaram 56 casos, né, e fizeram uma uniformidade, e foi, apesar de ser, né, estudo retrospectivo, a série de casos, na verdade, eles tiveram um resultado muito interessante. E é isso. Eles usaram Cardioxane em pacientes com essas condições, né, de risco cardiológico, independente da dose de antracíclico que eles iam receber. Independente da dose. Eles usaram como uma blindagem, vamos dizer, da antraciclina. E eram doentes não só de fator de risco, Marcelo, mas também com IC estabelecida, não descompensada. Né? Acho que o doente descompensado, de jeito nenhum, a gente não vai expor ao risco, que já é um doente de muita gravidade. E a dose... Mas com IC compensado, não teria dúvida. E a dose, no final das contas, aquela dose máxima é quanto? Dose máxima do Cardioxane. O Cardioxane a gente faz 10:1, né? A gente pega a infusão, geralmente o que vocês fazem são 4 ciclos de 60, né, microgramas por metro quadrado. A gente faz 600 miligramas, então, aí tem que ver pelo metro quadrado da paciente, mas dificilmente aumenta muito. Geralmente a gente usa 1 a 2 ampolas, dependendo da superfície corporal. Por ciclo.
É por ciclo, por ciclo. E, Né? E ela vai por ciclo de antraciclina. Né? Então, ela não tem. O seu limite vai ser o limite da da antraciclina. antraciclina. Se E a você gente tem que quiser. lembrar que no SUS ainda costuma usar FAC e FEC, 6 ciclos de Sim, FAC e FEC, né, que ultrapassam a dose de 300 miligramas longe. de adriamicina e de 600 da epirubicina, ou chega na dose. Então, são pacientes de mais idade, com outros riscos, e que teria também essa recomendação da utilização. Pensando em fluoropirimidinas, paciente com, teve duas perguntas aqui de câncer coloretal. Paciente Tá. com câncer coloretal, ou a gente também usa isso, usa essa medicação em câncer de mama, mas a pergunta que veio aqui é: espasmo coronariano é mais comum com 5-fluoracil em bolos, infusional ou com capecitabina? Ele é mais. Em relação a 5-fluoracil e capecitabina, é igual. Né? Então, às vezes, eu recebo pedir, às vezes, perguntas, mas eu estou com medo de espasmo no paciente, ou fez um espasmo, eu que vou trocar o Folfox por Xelod, por capecitabina, whatever. Assim, Mas não é é isso. o bolos ou a infusão? O que dá maior risco de espasmo? A infusão contínua. Contínua, infusão contínua? Ela é no final da infusão. É na tirada da bomba, é o clássico que a gente vê o paciente com dor precordial e o espasmo. Lembrando que o espasmo, ele pode acontecer em pacientes jovens, pacientes saudáveis, mas ele geralmente é em cima de placa, não necessariamente uma placa obstrutiva, né? Pode ser uma placa de 20%, 30%. A gente tem, né, possibilidade de fazer medicações vasodilatadoras, ou bloqueador de canal de cálcio, ou nitrato, tem possibilidade, mas a gente geralmente, se o paciente não teve evento prévio, a gente faz e se tiver dor, a gente investiga e dá, se precisar. Pensando assim, em tudo que a gente está vendo em evolução de medicamentos, e a gente se preocupa, né, sabendo que as mulheres, que as pacientes, né, homens e mulheres, mas pensando em câncer de mama, que as mulheres vão viver mais, a chance de cura está cada vez maior. Eu fico imaginando hoje uma paciente com câncer de mama que faz um tratamento neoadjuvante ou adjuvante com antracíclico e que lá na frente vai precisar receber um palbociclib, um ribociclib, um inibidor novo de CDK4/6, e a gente sabe que o ribociclib aumenta o risco de arritmia. Sim. Do ponto de vista biológico, faz sentido é claro que está tudo muito novo, a gente não tem muito dado, mas ter feito antracíclico aqui, nesse momento, daqui 5, 10 anos, pode aumentar o risco de ter uma disfunção, não só de fração de ejeção, muscular, mas de condução? Marcelo, não tenho dúvida, e a gente não tenho dúvida que sim, e a gente usa isso, a gente chama isso na cardio-onco de double hit, né, que é o dupla agressão, que a mulher, sendo jovem ou não, e eu sei que vocês estão, como você mesmo disse, na AS, com um esforço grande de tirar a antraciclina, principalmente das mulheres mais jovens, né, que vocês têm tentado poupá-las disso, mas eventualmente, com frequência é utilizado, e o que a gente vê é isso, quando essa mulher no caso de evoluir, de progredir, lá na frente precisar usar outro esquema que não seja antraciclina, mas que seja qualquer outro que seja, até mesmo Xeloda ou fluoropyrimidina, ela já tem uma reserva menor, porque ela usou antraciclina. Quando a gente faz, aí tem um estudo que é muito interessante brasileiro, que é do pessoal da Unicamp, Tavico e o Tiago fizeram da Unicamp, eles fizeram um estudo de massa miocárdica em ressonância. E eles observaram nas mulheres que fizeram antraciclina. Então, assim, se a gente faz o eco, tá lindo lá. O eco, a fração, como diz, né? As quatro letras, a fração de ejeção tá lá, 60, 50, papapá. Mas quando a gente olha a massa do ventrículo, ele mostra como tem uma redução da massa com edema, ou seja, a lesão ela acontece, ela pode não manifestar, e a maioria não manifesta com IC clínica ou com queda de fração de ejeção, mas essa mulher vai sobreviver lá na frente, esses miócitos que foram perdidos aí, eles podem fazer falta em algum momento, ou numa gestação, vai desenvolver alguma cardiopatia, ou vai ficar hipertensa, enfim. Então, por isso que além da gente pensar em estratégias agora, indicar que essa mulher faça um acompanhamento, né, assim, pelo menos uma vez por ano,
esses sobreviventes têm indicação de ir ao cardiologista e fazer um ecocardiograma para a gente, depois de 10 anos, não se dar conta de um caso já irreversível, né? E Isso para também. finalizar, tem um ponto importante. A gente agora está em oncologia reunindo novas drogas com as antigas. Então, Uhum. uma grande onda agora é o uso de imunoterapia com químio. Ah, Então, eu o vi isso. paciente E rádio? recebe adriamicina, ciclofosfamida, taxano e a imunoterapia concomitante a tudo, né? Então a gente não consegue predizer hoje ainda qual que é o risco, mas eu acho que a gente precisa começar a ficar de olho nisso e Eu lembrar que existe cardioprotetor, porque é algo que pode começar a preocupar lá na frente. E esse tratamento é neoadjuvante, ou seja, é pré-operatório, é objetivo de cura, e para câncer de mama, hoje a indicação é triplo negativo, e são mulheres mais jovens, como você colocou, Exatamente. que vão ter, em geral, tem um maior tempo de vida e maior risco de desenvolver alguma coisa. Então, acho que a gente precisa desenvolver e ficar de olho em alguma questão de cardioproteção também nessas mulheres. As crianças que a gente já tem isso um pouco mais estabelecido, né, que elas vão sobreviver ao linfoma, ao sarcoma, já entrou já é uma coisa mais incorporada pelos oncopediatras e hematopediatras de fazer a cardioproteção, já entra do esquemão, né, de tratamento, que eles já veem isso a longo prazo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. A gente, como oncologista, vocês, né, eu não sou de oncologista de adulto, de pensar nessa sobrevida de décadas mesmo. E você vê algum papel do Cardioxane para pacientes, né, pela a biologia de quelação de ferro, evitar ali radicais livres, para pacientes que vão fazer imunoterapia ou inibidores de tirosinquinase? Existe algum papel dessa droga como cardioprotetor? A gente tem visto, como você colocou bem, os estudos mostram que o risco de cardiotoxicidade por imunoterápicos, eventos graves é 1%, 1,5%. Só que a gente tem que lembrar que a gente está usando imunoterápico para praticamente tudo, né? Hoje é câncer de pulmão, melanoma, linfoma, mama, intestino, cabeça e pescoço, rim, e eu certamente esqueci algum. Linfoma eu já comentei, mas assim, está usando para tudo. Então, o N de Vai pacientes aumentar, eles vão expostos. começar a aparecer. Exatamente. Você vê algum papel do Cardioxane como cardioprotetor para essas terapias, para imunoterapia ou até imuno e químio? Eu acho que para imuno e químio, sim, para ter uma maior reserva miocárdia, né, uma menor perda de miocárdio. Para imuno, por ser um mecanismo de ativação de linfócito e um mecanismo que a gente sabe, né, de rejeição, como se fosse, né? Eu não sei, assim, eu vou te falar que eu não consigo encaixar do que hoje eu conheço, tenho certeza que tem diversos estudos aí tentando achar outros mecanismos, mas no esquema de associação não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E tem alguns protocolos de monitorização de troponina nos pacientes em imunoterapia, que está sendo proposto, mas eu acho que enquanto a gente trabalhar com essas estatísticas tão baixas e com uma droga ainda com uma resposta tão dramática, né, assim, o benefício é tão grande e os eventos acabam sendo eventos muito graves, né? Então o doente ele não fica em casa tendo miocardite, ele vai para o hospital. E hoje a gente já aprendeu a tratar, né? A gente já sabe o esquema de corticóide, imunossupressor que a gente faz, que é uma tragédia para a imunoterapia, mas enfim, às vezes são casos dramáticos. E a gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que a gente ainda está com conhecimento ainda pequeno para pensar, assim, eu acho que é uma ideia para se desenvolver. Mas com a quimioterapia, sem dúvida nenhuma, que eu usaria. E A eu acho que tem combinação. espaço. Isso vai estar crescendo. A combinação de imuno com químio, acho que fica mais uma mensagem aqui para quem está começando a utilizar e vai começar a utilizar em breve, porque vai ser tudo aprovado. Os resultados estão aparecendo, né, de combinação de imuno e químio para câncer de mama, neoadjuvância em triplo negativo. Muito cuidado com o coração. Não são eventos que acontecem de imediato. Pode passar desapercebido mesmo em estudos com N grande. E a gente sabe que os estudos não estão com N tão grande assim. O poder estatístico para mostrar benefício é alto, mas para mostrar efeito colateral não é tão alto.
o efeito colateral passa e começa a acontecer quando a medicação está disponível para milhares de pessoas, né? Então, acho que vale a Exatamente. pena ficar de olho, lembrar que a gente tem a cardioproteção. Eu queria agradecer imensamente a doutora Ariane, porque foi fantástico. Acho que trouxe Eu que um agradeço, nem vi a overview. hora passar, agora que eu vi. Eu trouxe um overview brilhante de tudo que a gente queria revisitar. E vocês viram que a gente está falando de dados agora, apesar de pensar em cardioproteção e em dexarosane uma coisa antiga, vendo dados de 2020, 2016, que estão voltando, sendo revisitados e que certamente estão prontos para ser utilizados de forma adequada, né? A oncopediatria já utiliza bastante e nós, como oncologistas adultos, lembrar sempre na parte dos pacientes dos sarcomas, né, que acabam utilizando antracíclico em alta dose, câncer de mama, nessa combinação de remédios antracíclicos anti-HER2 e os novos que vêm por aí com efeitos cardiotóxicos. Acho que vale a pena ficar de olho nessas novidades. E agradecer a todos que enviaram as perguntas. Excelentes casos, a gente conseguiu responder praticamente todos. E esperamos até a próxima. Mais uma vez, Ariane, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, pela colaboração, pelas perguntas e a todos que nos assistiram.